Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje, excepcionalmente, estarei apresentando uma aula que também faz parte lá da comunidade de odontologia legal. Essa aula, ela vai começar, na verdade, já explicar, já trazer algumas soluções para vocês, cirurgiões dentistas especificamente, para dentro do consultório ou da clínica odontológica. No entanto, né, tem bastante coisa para falar sobre esse assunto. Não é apenas em uma aula que vocês vão conseguir obter tudo isso. Então, aos poucos, eu vou trazendo para vocês essas informações, certo? Mas, caso você tenha pressa em fazer, Evelyn, mas eu preciso fazer isso para ontem. Eu estou abrindo a clínica já, eu preciso fazer algo, né? Está acontecendo várias coisas aqui no meu consultório e vamos que vamos, que vamos, que vamos. Então, se o caso é esse, você já está dentro, de um processo administrativo, de uma gestão que você tem uma prioridade aí para organizar, para você fazer acontecer, por favor, entre em contato comigo, que eu tenho o maior prazer em fazer uma consultoria para você e desenvolver algum tipo de projeto ou processo para que você possa passar por isso de uma forma mais tranquila, tá? Então, aqui nesse canal, além de fazer a divulgação do meu trabalho, eu também estou trazendo, mas de forma pontual, devagar, tranquilo, para você não ficar estressado, né? Para que você possa levar isso no futuro para o seu consultório, para sua clínica, ou aos poucos começar a implementar isso, tá? Mas, como eu disse para vocês, se vocês tiverem aí alguma urgência ou coisa parecida, por favor, entre em contato aqui embaixo nas descrições que você vai ver o meu contato. Inclusive, tem aí um link para o Seja Bem-vindo, que é a minha página principal, e você vai achar meu telefone do WhatsApp lá, tá? E entre em contato comigo, que sem compromisso nenhum, a gente senta, conversa e a gente tenta organizar o que está faltando no seu consultório. Mas, nesse momento, vamos para o que interessa, né? Então, eu vou trazer para vocês alguns documentos que vocês precisam antes de abrir o consultório. Evelyn, como assim antes? É o ideal. Você organizar tudo isso, deixar tudo certinho para que você possa já entrar no seu consultório e fazer as coisas acontecerem, tá? Para que não haja problema depois com alguma fiscalização, para que não haja problema com o Conselho Federal de Odontologia, ou pior ainda, com o seu próprio paciente, tá? Então, eu vou trazer aqui no primeiro momento, vários documentos odontológicos, que com o passar dos vídeos, vocês vão ver que eu vou começar a trazer esses vídeos para vocês, e explicar as informações. Então, antes que vocês se esqueçam, clique aí no curtir e também, caso você curtiu, claro, né? Mas também na parte das inscrições. Se inscreva no canal. Por quê? Como eu vou começar a postar no mínimo um vídeo por semana, trazendo esses documentos, trazendo informações bem detalhadas de como implementar no seu consultório e os cuidados que você precisa ter depois de implementar, principalmente com o seu paciente. Que não adianta nada eu ensinar para vocês um documento e qual que é a importância dele, até a importância, né, que existe aí dentro do âmbito jurídico, que o advogado, o juiz, enfim, caso haja um processo, irá cobrar isso de você. Não adianta nada eu ensinar isso para você se você não souber fazer a manutenção desse documento, tá? E assim, não é só a manutenção. Você também estaria, né, existiria a necessidade de você se preocupar, analisar de verdade o que está acontecendo, quando você precisa atualizar esse documento, quando você vai usar. Mas, Evelyn, eu não tenho que usar para todos os pacientes? De repente, sim, de repente, não, né? Tem pacientes que você não vai usar todos os documentos, mas tem consultórios que você vai usar todos os documentos? Sim, sim. Precisa ter esses documentos, gente, porque quando você menos espera, né, baixa uma fiscalização, seja por uma denúncia, a maioria das vezes é denúncia, tá? Ou de algum paciente, ou de algum colega, de alguém, né? Ou de repente você tem um prédio comercial e nesse prédio comercial tem vários profissionais da saúde, médicos, cirurgiões dentistas e etc, etc. E aí a vigilância sanitária ela é chamada, né? Existe uma denúncia contra algum profissional, e eles aproveitam e vão passando
para todos os outros, tá? Gente, eu já vi isso de monte, né? A denúncia não foi diretamente para você, mas foi para algum colega, algum profissional da saúde, na qual esse profissional estava naquele condomínio, naquele prédio que você está. Então, eles pegaram lá, né, os nomes que ficam na parede, lá no primeiro andar, e começaram a subir, né? Ou mesmo até os cadastros que foram feitos em relação a estabelecimentos de saúde. E aí eles passam as vistorias, tá? Então, gente, não é porque vai ter uma fiscalização sanitária, ou porque vai ter uma fiscalização do Conselho Federal de Odontologia, ou de alguém de direito que pode realizar essa fiscalização, que você vai deixar para a última hora. Não adianta. Eu sempre falava isso para os meus alunos: comecem no certo. Mas eu não comecei no certo, eu não consegui, eu fui fazendo, eu não sabia nada disso, não tem problema. Eu sei que tem muitos cursos de graduação que não existem essas disciplinas, que vão estar ensinando a vocês todos esses documentos de forma sensata, de forma detalhada. Eu sei disso, tá? Infelizmente, não faz parte do know-how, né, de todas as universidades aí que a gente conhece, tá bom? Mas eu estou aqui para tentar ajudar vocês. Então, vamos lá. Então, respira fundo agora, né? Porque eu não vou começar a falar aqui e depois você vai ficar com, né? Ah, eu não acredito que a Evelyn está falando tudo isso, porque eu vou desligar. Pum, e passa o vídeo. Né? Justamente por isso você tem que ficar e escutar. Né? Eu não estou aqui para fiscalizar você. Eu não estou aqui para cobrar você. Eu estou aqui para te ensinar, tá? Então, eu vou começar aí com o documento mais óbvio, né? Que está relacionado ao paciente e que todo mundo sabe a importância desse documento, que é prontuário odontológico. Se de repente você for médico e está aqui nesse canal também, é o prontuário médico. Tá? Vocês vão ver que muda só o nome. Voltado para a área médica, voltado para a área odontológica. Lógico que tem os documentos que a gente tem na parte médica que não vai ter na parte odontológica. Também isso pode acontecer, tá? Mas, de modo geral, só vai mudar mais ou menos o nome e o direcionamento, tá? Então, a gente tem aí o prontuário. Gente, esse prontuário precisa estar completo, né? Vai ter anamnese, o inventário de saúde atualizado. Então, um dia eu vou falar apenas do prontuário e todos os seus aspectos, tá? Para vocês poderem observar. Mas, caso vocês tenham pressa, existe um curso meu somente sobre prontuário odontológico. Tá aqui embaixo na descrição, tá? Então, nesse curso, você não vai aprender o que que tem no prontuário, o que que você faz. Você vai aprender como adaptar toda a sua realidade e como extrair o máximo de informação do paciente. Não adianta nada você ter um prontuário lindo, maravilhoso, se o paciente não fala para você a verdade. Como é que a gente consegue extrair através de uma comunicação eficaz, através de linguagem corporal, através de olhar, através do seu foco em relação ao paciente, né? Além disso, a gente tem dentro, alguns autores colocam dentro do próprio prontuário, alguns não, colocam separadamente, que seriam os receituários e as prescrições odontológicas biomédicas, né? Eventualmente, toda consulta você precisa fazer também uma reconsideração, uma atualização disso. Por exemplo, o paciente, de repente, ele passou no médico X dele, né? E eventualmente esse médico trocou a medicação. Ele inseriu medicações, ele tirou medicações. Então a gente precisa sempre estar atualizado em relação a isso também, tá? Laudos e resultados de exame. Não é porque o exame é médico ou o exame é odontológico que você não vai anexar no seu prontuário médico ou odontológico. Você precisa sim sempre atualizar, mesmo que seja um outro profissional da saúde que solicitou, tá? Muitas vezes isso é extremamente importante. Eu tive um caso, uma vez apareceu para mim uma assistência técnica, né, relacionada aí com uma paciente que o implante estava implantado dentro do seio maxilar dela. E aí, Evelyn? Pô, pois é, aí que eu pergunto, né? E eu fui contratada por ela para ser assistente técnica e ajudar o advogado dela, que não entendia nada sobre o assunto, né? E para quem não sabe o que é assistente técnico, eu tenho algumas aulas aqui no YouTube mesmo passadas, dá uma olhadinha, tá? Que fala sobre os peritos judiciais. E lá eu explico para vocês, tá? Então, assim, no momento que eu tenho, né, essa avaliação, né, de não de culpar o outro, mas avaliar o que a paciente está passando,
Eu pedi, não é minha área, é do otorrino, né? Então eu pedi para ela passar no otorrino e esse otorrino pediu uma tomografia na qual foi constatada 3 milímetros, né, do implante dentro do seio maxilar dela. Gente, óbvio que quando ela viu e o otorrino observou, ele escreveu o que ele viu no laudo, né? Ele confirmou mesmo, né, que poderia estar causando essa sinusite crônica, que ela já estava há mais de um ano que ia, voltava, e às vezes dava muitos problemas, e ela ficou internada também durante um tempo com sepsia, né? Então você fala assim, poxa, olha que grave, né? Foi um ato que aconteceu, nesse caso, o cirurgião dentista ele não queria, né, ajustar, não queria arrumar, não queria escutá-la, então ela entrou com uma ação civil contra ele, né. O meu trabalho lá como assistente técnica era apenas, né, observar o fato, vou falar isso para o advogado, explicar para o advogado as consequências disso, e ele, né, pediu para eu formular quesitos são perguntas próprias para esse assunto, né, então eu fui perguntando, mas sem ofender, sem criticar, sem, né, sendo parcial para a paciente, mas mostrando que existia um fato que precisava ser analisado, né? Então, enfim, né? O que que foi feito com esses documentos aí, né? Esses documentos todos foram anexados no processo. Então, a gente tem laudos, resultados de exames que muitas vezes vão ser primordiais em um acionamento jurídico, tá? No caso, você, como cirurgião dentista ou como médico, você precisa ter esses documentos armazenados de forma adequada, seja online, de forma digital, ou mesmo até, né, guardado dentro do seu consultório, tá? No prontuário. Encaminhamentos, né? Para quem que você encaminhou, deixou de encaminhar, termo de consentimento livre e esclarecido ou termo de consentimento informado. Isso também é extremamente importante você ter, você precisa ter, tá? E a gente tem também o termo de recusa de tratamento, caso ele não queira finalizar algum tratamento. Contrato de tratamento antes de começar tudo, termo de responsabilidade de alta. Então, esse termo de responsabilidade de alta é diferente do termo de recusa de tratamento. No recusa de tratamento, o paciente ele até chegou no seu consultório, você constatou, sei lá, uma fratura ou alguma coisa do gênero, e ele não quis esse tratamento e foi embora. Por N motivos, pelo valor, enfim, mas é bom você pedir, né, essa responsabilidade, esse termo assinado. Termo de responsabilidade de alta a pedido. Você não, no caso médico, a pessoa ainda não teve a alta, mas ela quer ir embora, né? Dependendo do caso, realmente, se for caso psiquiátrico, os médicos não vão deixar. Mas, no caso da odontologia, seria, por exemplo, a bucomaxilofacial, que existiria a necessidade da pessoa ficar mais um tempo internada e ela não quer, certo? Então, essa parte seria dos documentos odontológicos. Agora, nós vamos falar sobre gestão de documentos de forma geral. Como é que você faz para gerenciar todos esses documentos? Nossa, Evelyn, é muita coisa. Calma, que ainda nem falei dos documentos relacionados à vigilância sanitária, à prefeitura e todo mundo aí que está relacionado com as profissões, tá? No caso aí, médico odontológico. Vou puxar mais para odontológica mesmo, mas os médicos também estão sujeitos a quase tudo isso. Primeira coisa, quando a gente faz a gestão de documentos, é a gente pensar nesses documentos e separá-los por categoria. Então, aquilo que pertence ao paciente, que é o prontuário, tudo que ele assinou, tudo que eu falei anteriormente aí, está relacionado ao prontuário odontológico e também, a documentação propriamente dita do paciente, tá? Já no caso aqui, de outros tipos de documentos, todo mundo fala, mas quanto tempo eu tenho que guardar esse documento? Bom, então, aí está um grande dilema, isso dá para uma aula inteira, tá, gente? Mas assim, por enquanto, você precisa guardar esses documentos para a vida toda. Evelyn, como assim? A vida toda? É muita coisa, é muito documento. Pois é. O mínimo que você tem que fazer é deixar guardado de forma digitalizada. Então, escanear e deixar todo o material guardado, tá? O mínimo, né? Por quê? Depende do caso, você pode ter um vício dentro da área jurídica, um vício oculto, tá? O que que seria isso? Seria o caso de, eu vou falar, por exemplo, de um caso que eu participei, tá? Como assistente técnica também.
E nesse caso, o paciente ele teve uma lesão, ele teve um problema odontológico e ele foi observar, nossa, meus dentes estão todos meio estranhos, né? Eu fiz um tratamento ortodôntico lá atrás e não deu muito certo, porque agora eu tô precisando de outro tratamento ortodôntico. E começou a ficar tudo apinhado de novo, né? Tudo entrelaçado. E aí, o que aconteceu? A pessoa chegou e foi procurar um outro cirurgião dentista, ortodontista, e nessa avaliação que foi feita, né, esse cirurgião dentista observou que todas, no caso no raio-x, né, ele observou que todos os ápices das raízes, para quem não sabe que a ápice é a parte da raiz, né, a pontinha da raiz, estavam comprometidas, estavam reabsorvidas ou simplesmente não calcificou. Isso quer dizer, estava sem ápice de raiz. E aí você fala, meu Deus do céu, de quantos dentes? Quase todos, né? E aí ela falou, eu não posso mexer, porque se eu mexer, todos esses dentes vão ser perdidos. Consequentemente, ele acionou o cirurgião dentista dele, que atendeu ele há 24 anos atrás, tá? Mais de 20 anos atrás. Então, é possível isso? Claro que é possível, tá? Por quê? Porque o dano foi constatado apenas depois de 20 e poucos anos. E aí ele pode entrar com esse acionamento jurídico? Pode, tá? Então, consequentemente, nesse caso especialmente, o cirurgião dentista ele foi acionado, né? Então, assim, por isso que a gente tem que guardar o documento pro resto da vida. Por exemplo, um caso hospitalar médico. Sabe aqueles casos que a gente sempre vê na televisão, que está associado com, encontraram uma gaze, algodão dentro da cavidade abdominal de uma cirurgia que foi feita há 20, 30 anos atrás? Pois é a mesma situação, tá? Cabe sim o dano, cabe sim ressarcimento de danos, tá? Então, precisa guardar, seja em arquivos, né, digitais ou mesmo físicos. Garantir a autenticidade dos documentos com certificados digitais. Então, assim, não é simplesmente você pegar, escanear e deixar numa pasta e ponto final. Não. Vai ter que deixar como assinatura com certificado digital e vai ter que também deixar num banco de dados internacional ou nacional, mas que seja muito seguro. Porque se der algum problema no Banco Nacional, você tem aí, por exemplo, o internacional, tá? Você vai deixar em 2 lugares. Mesmo assim eu vou deixar num banco de dados em casa, ok, mas com senha, certificação digital, tudo direitinho, para que não haja, assim, qualquer tipo de ato, né, de infração de terceiros, né, um hackeamento ou coisa parecida, tá? Manter o arquivo organizado, de fácil acesso e seguro, como eu acabei de falar, né? E outra coisa, a gente tem que tomar muito cuidado, porque prontuário e esses documentos, somente pessoas que vocês realmente confiam, por favor, tenham acesso. Porque já vi secretária, já vi outro cirurgião dentista, já vi outros profissionais de TI, né, desviando esses dados para vender em algum outro lugar e não tem o que fazer. Você era o responsável por esses dados. Bom, eliminar documentos vencidos ou que não são mais úteis, como por exemplo, né, eh, alguns documentos assim de prestação de serviços, né? Venda de tipo nota fiscal de equipamento que você não tem mais, de aparelhos que você não tem mais também. Então, tudo isso você pode jogar fora, você pode queimar, né? Não é simplesmente jogar no lixo, é queimar ou triturar, tá? Então, a gente precisa organizar todos esses documentos. Agora, mais para frente, eu vou falar somente da vigilância sanitária, vocês vão ver, da prefeitura, também os outros documentos que são necessários, tá? Mas só para vocês terem uma ideia, que esses documentos relacionados ao paciente, eles são extremamente importantes, né? Então, caso você queira, na próxima aula agora, essa aula é exclusiva para a comunidade, que está dentro da comunidade, eu vou falar de toda a documentação que precisa para a vigilância sanitária, abertura de consultório mediante o alvará de funcionamento, com o alvará de funcionamento pela prefeitura, tá? Documentos do Conselho Regional de Odontologia, tudo o que você precisa aí para estar colocando o seu consultório, né, de acordo com as normativas atuais, tá? Essa aula, então, vai somente para a comunidade e dá tempo.
Essa aula fica gravada lá dentro da comunidade e eu vou disponibilizá-la, ela, né? Eu estou gravando agora e vou disponibilizar agora à noite para vocês, na noite de quinta-feira, e a outra aula também vou disponibilizar para vocês na noite de quinta-feira. Então, caso você queira, você pode sair dessa aula e já entrar na aula lá da comunidade para pegar todos esses documentos que são necessários para você poder ter a abertura do seu consultório, da sua clínica, ou mesmo checar para ver se a documentação está correta. Muito obrigada pela atenção e até a próxima.